Olá, gurizada, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos aqui para mais uma aula de filosofia, super divertida, super animada, ou não, né? Vai saber. Só espero que vocês não durmam, prestem atenção. Seguinte, hoje é a aula de revisão, beleza? A gente vai revisar, corrigir, né, as atividades que eu mandei para vocês, beleza? Considerando o tema, discutindo, reforçando um pouco o assunto aí para vocês entenderem melhor, beleza? Prestem atenção. Prestem atenção, abram a apostila, tá, enquanto eu estiver falando e vão nos lugares onde os assuntos estão relacionados para vocês darem uma lidinha para poder entender melhor, tá, depois que assistirem o vídeo. Aí vocês vão marcando mais ou menos ali onde que vocês vão encontrar, né, onde está sendo debatido os temas, tá? Que aí depois a gente vai ter uma outra atividade e lá na descrição da atividade eu vou dizer exatamente o que vocês precisarão fazer. Apesar de não ser respeitada em muitas circunstâncias, em diferentes lugares, a liberdade de expressão é um direito de todas as pessoas. A respeito dela, assinale as alternativas corretas. As corretas A, C e D, tá? Porque basicamente elas vão falar sobre a garantia da liberdade individual, etc. Por que a B e a E estão erradas? Está dizendo aqui que a liberdade de expressão garante que as pessoas não sofram punições por divulgarem preconceitos e intolerância. É mentira. A gente viu que a liberdade de expressão ela tem limite, existe uma legislação, né, que vai dizer qual é esse limite e as pessoas respondem, ou seja, são responsáveis por tudo que falam. Se elas ofendem uma pessoa, elas são responsáveis por isso. Se elas caluniam, ou seja, mentem, né, sobre alguma pessoa, são responsáveis por isso, tá? Então a liberdade de expressão, ela não te dá o direito de falar o que quiser, o que bem entender, o que vier à cabeça. E aí está errada porque a liberdade de expressão garante que possamos expor nossos preconceitos e nossas visões estereotipadas, mesmo que seja de modo ofensivo. Não, a liberdade de expressão não nos garante isso. Você não pode justificar ofensas, tá? Preconceitos por liberdade de expressão. É minha opinião, eu penso assim, cada um pensa de um jeito. Não, você não tem esse direito. A liberdade de expressão é para você expressar suas ideias, para você se comunicar, para você ser criativo, tá? Para uma série de coisas, para você ter opinião política, né? Discutir algumas questões sobre moral, sobre valores. A liberdade de expressão permite isso, mas ela não permite que você expresse preconceitos e também não permite que você ofenda ninguém, né? Então, basicamente, a liberdade de expressão, né, ela é limitada pelas leis e também pelas regras de convivência e de conduta. Analise a frase a seguir, assinale a alternativa com os termos que completam corretamente todas as lacunas, tá? Então, a gente vai ter que aquilo que nos influencia basicamente, né, sobre o que nós pensamos, expressamos, é basicamente a mídia, né? Então, o que é mídia? A gente viu isso aí também, chamamos de mídia o conjunto composto de diferentes meios de comunicação, tá? Cuja finalidade é transmitir informações, né, e conteúdos variados, além de promover entretenimento, que é internet, TV, rádio. Temos um problema quando ela exerce influência, né, na vida dos indivíduos, levando-os a abrir mão de suas personalidades. Então, nós todos temos contato com a mídia, mas temos que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser que ela nos influencie muito. Então, a gente precisa interagir com a expressão da mídia, com aquilo que a mídia pensa, considerando aí sempre pensar sobre o assunto, tá? Nunca acreditar necessariamente naquilo que está sendo dito. Procure outras fontes de informação, converse com outras pessoas que talvez você consiga ter uma ideia mais realista sobre aquilo que está sendo veiculado nas mídias, tá? Então, considere as alternativas a seguir e assinale aquelas que apresentam uma correta relação entre filosofia e diálogo, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 verdadeiras, que é a A, B e D, tá? Por que a C é errada? O objetivo do diálogo é conhecer o pensamento do interlocutor, ou seja, aquele outro que está falando comigo, o que requer atenção, mas não exige reflexão. Não, o diálogo ele está ligado à filosofia porque a gente precisa falar, ouvir, e ao ouvir a gente precisa refletir sobre o que tá ouvindo, tá? Não é só deixar entrar por um ouvido e sair por outro. Outra coisa que
é filosófico do diálogo é que com o outro a gente consegue melhorar os nossos pensamentos, melhorar as nossas opiniões, rever alguns preconceitos, rever algumas coisas que estão arraigados, né, em nós e a gente não percebe. Então, ouvindo o outro, a gente também consegue se enxergar melhor. Porque, veja bem, às vezes não é surpreendente quando algumas pessoas dizem alguma coisa sobre você, falam sobre a sua personalidade. Às vezes, por exemplo, você não se acha tão legal, mas aí chega uma pessoa e diz assim, você é muito legal. Não é estranho? Então, quando a gente... Estranho porque é diferente daquilo que você pensa sobre você. Então, quando a gente dialoga também, a gente se enxerga melhor, ou se enxerga por outros pontos de vista que não são só os nossos, beleza? Sabemos que somos livres para pensar no que quisermos, quando e onde quisermos. Sabemos também que somos livres para expressar esses pensamentos, para aquilo que pensamos e aquilo que transmitimos através do diálogo, seja algo coerente e compreensível. Existe uma relação entre pensamento e diálogo. De que forma essa relação acontece? Dentro daquilo que viemos discutindo, né, nas aulas, tá? Então, todas as alternativas estão corretas, que assim, os diálogos expressam os conteúdos, através do pensamento, aprendemos e relacionamos de diferentes formas, né? Os diálogos transmitem aquilo que imaginamos sobre o mundo e as coisas através dos pensamentos. Os pensamentos formulam, elaboram, né, aquilo que expressamos através dos diálogos e através dos diálogos que articulamos os pensamentos com a intenção de fundamentá-los, tá? Ou seja, fundamentar um pensamento é dar uma justificativa plausível para ele, ou seja, dar uma prova, né? Demonstrar que você está correto, que o outro está errado. Então, através do diálogo, a gente consegue pensar melhor sobre aquilo que acreditamos, né? E aí a gente consegue fundamentar, ou seja, dar fundamento. E fundamento é basicamente estabilidade, né? As casas têm fundamento, ou seja, a gente vai ter a estrutura, né, debaixo da casa, a gente pode chamar de fundamento também, porque é quando funda o prédio e segura o prédio. Então, fundamento de um pensamento é basicamente as razões que te levam a acreditar naquilo, né? E como é que você entende ou aprende as razões que te levam a acreditar naquilo, às vezes conversando. Porque quando o outro pergunta para você por que você pensa assim, pergunta por que você chegou a essa conclusão, você sendo obrigado a explicar, acaba aprendendo também qual é o fundamento do seu pensamento. Ok? Para Sócrates, qual a importância do diálogo? O Sócrates, ele fazia basicamente, andava pela cidade, filosofando a partir do diálogo. Ele ficava perguntando para as pessoas o que elas sabiam, ficava por quê, né? E as pessoas tinham que explicar para ele as coisas. E muitas vezes, ao explicar, descobriam que não sabia muito sobre o assunto que julgava saber, o que é bastante estranho. Sabe aquela pessoa que diz que sabe muito sobre um assunto, aí quando você começa a perguntar, você percebe que ela não sabe? Então, Sócrates fazia isso. Por quê? Porque ele dizia que o verdadeiro sábio é aquele que admite os limites do seu conhecimento, do seu saber. Então, não precisa mentir que você não sabe, você pode ser humilde de dizer, eu não sei, mas eu gostaria de aprender, eu não sei, mas eu vou pesquisar para entender, tá? Então, muitas vezes na conversa, né, para o Sócrates, isso era fundamental. Primeiro que fazia as pessoas entenderem que elas não conhecem muito sobre o assunto e depois colocava elas na direção do questionamento, né, do pensamento filosófico, que seria essa busca pela verdade, tá? Então, dialogar nos permite dar luz a novas ideias, ou dar luz às ideias. A gente vai ter outro sujeito que vai pensar uma questão do diálogo aqui, tá? Que é a dialética, tá? Então, a dialética funciona assim, tese, ou seja, uma ideia inicial ou pergunta, tá? Vai ter antítese, ou seja, aquilo que discorda de mim, que é a nova ideia ou uma resposta, ou seja, eu fiz uma afirmação, o outro vem e faz uma negação. Eu acredito em tal coisa, eu não. E aí a gente pode ter a síntese, que é a junção das ideias, ou seja, uma espécie de conclusão. Em muitos debates isso acontece, ou seja, quando as pessoas chegam num acordo sobre aquele assunto e dizem, eu acho que eu estava exagerando aqui, o outro acho que eu estava exagerando ali, e eles chegam a um assunto, a um acordo comum, né? Aí eles vão chegar numa síntese. Esse é o processo, tá? Esse processo a gente chama de dialética e ele também, de alguma maneira, explica como funciona o diálogo entre as pessoas.
E quem pensou nisso foi o Hegel, tá? Pensou nesse modelo de dialética, tá? E aqui a gente vai ter então, ó, no mundo e no pensar, a ocorrência de um movimento com as seguintes características, né? O Hegel percebeu que no mundo e no pensamento existe um movimento. Para ele, a dialética está o dia inteiro na nossa vida, né? A gente sempre está discordando de alguém e se a gente continua conversando, pode ser que a gente chegue a uma síntese. Na maioria das vezes a gente chega a uma síntese, tá? Então, o que eu peço para vocês é, tenham paciência com aqueles que discordam de você, né? E continuem conversando, porque pode ser que vocês cheguem a uma síntese, tá? Então, basicamente, a resposta aqui é dialética, como eu trouxe no outro slide. Aqui a gente vai falar sobre, essa questão vai falar sobre esse exercício dialético, né? Como eu já falei para vocês, as características, depois vocês deem uma olhada, faz sentido naquilo que eu estou dizendo, que eu já disse, tá? E o conceito de dialética, tal como descrito pelo Hegel, pode ser aplicado aos diálogos, a esse respeito assinale a alternativa correta. No movimento dialético, o confronto entre duas ideias, seguido pela geração de uma nova ideia, a qual, por sua vez, será confrontada por outra em um interminável ciclo. Por que que a dialética é importante, né? Ela fundamenta o diálogo? Porque na vida, no decorrer da vida, a gente deve estar sempre pronto a aprender, tá? E a gente só vai aprender quando a gente dialoga com aqueles que discordam da gente. Aqueles que discordam da gente nos ensinam mais do que aqueles que concordam com a gente. Porque aqueles que discordam nos obriga a pensar sobre as nossas opiniões, tá? Então o processo dialético, ele amplia muito mais o nosso horizonte, a nossa percepção do mundo, do que quando você conversa com uma pessoa que concorda com você. A pessoa que concorda com você não vai dizer nada novo, não vai trazer nada novo para o seu pensamento. Vocês vão olhar um para o outro e dizer concordo, concordo, tá? O que discorda traz novos elementos e te força a pensar de novas maneiras, tá? Então, na outra aula eu dei um exemplo sobre a questão das mulheres, né? Pensando a dialética da história, das mudanças que foram ocorrendo, tá? E aí eu botei essa questão, que é de uma letra, né? Que é Mulheres de Atenas, que é, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os nossos filhos de Atenas, elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade, têm medo apenas, tá? Então, a resposta é a B, porque mesmo com leis que garantem seus direitos, as mulheres ainda são hoje alvos de preconceito. Lembra que eu falei que, sei lá, 50, 60 anos atrás as mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direito, né? E isso mudou, as mulheres não podiam trabalhar, elas não podiam pedir divórcio, né? Isso mudou bastante, né? A música fala das mulheres de Atenas, como eram as mulheres em Atenas e tal, que devia ser bastante pior. Mas as nossas avós, bisavós, tá, viveram situações que hoje as novas mulheres, né, não vivem. Mas existem outras situações. Por exemplo, como eu falei na outra aula, elas ganham menos no mercado de trabalho. Muitas vezes elas ficam com a sobrecarga de atividade quando tem família, porque elas que cuidam do filho, além de trabalhar fora, elas também sofrem violência. A gente teve, por exemplo, um aumento agora em função do isolamento social, um aumento de 400% no número de violência contra a mulher, tá? Porque as pessoas estão em casa, etc., e os homens alguns homens estão aí violentando suas esposas. Então, o número de feminicídio, né, que é bastante alto no Brasil, por exemplo, então são coisas que a gente vai chamar aí de preconceitos, né, mas também de violências que a mulher ainda sofre, apesar de, na história, isso ter mudado um pouco, né. Para Hegel, a dialética teria 3 fases, tá? Inclusive, a resposta está lá na questão, agora que eu fui perceber. Beleza, gente? Ó, muito obrigado, espero que vocês estejam estudando, tá? Eu vou pedir uma atividade nova, tá? E na descrição da atividade que eu mandar o vídeo, eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá? A gente não vai responder questões como essas aqui, tá? Mas eu vou explicar lá, beleza? Grande abraço, se cuidem, até mais.